Vamos orar a Deus mais uma vez. Deus, nosso Pai, nós queremos submeter nossas mentes, corações, sentimentos, memórias, conceitos, preconceitos, ideias, crenças, certezas, dúvidas, nossas perguntas, submeter a Jesus Cristo, Teu Filho, para que tenhamos a mente cativa em obediência a Jesus Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua vontade, à Tua verdade, e nos dê da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que Tu nos tomes pela mão e nos leves por caminhos de justiça, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu ganhei no Natal desse ano passado um livro de presente, e a dedicatória, com palavras amorosas, dizia mais ou menos que aquele livro era, ou se esperava que se tornasse, alimento para este coração angustiado, desejando inclusive que o coração continuasse muito angustiado. Algum tempo atrás eu conversava com um amigo muito querido e ele me disse assim: eu vejo você como um pássaro enjaulado, inquieto, se batendo nas grades, você tenso o tempo inteiro. E estas palavras eu já recebi várias desse tipo, e houve um momento em que eu as recebia como uma exortação ou uma crítica, até o tempo que eu passei a recebê-las como um elogio e, por assim dizer, vestir a carapuça. Eu aprendi a olhar para mim mesmo e enxergar, apesar de toda a minha timidez e da minha covardia, enxergar que no fundo eu sou mesmo um rebelde. Eu sou louquinho para fundar uma seita. Eu sou. Eu tenho dito inclusive a alguns amigos mais chegados que eu estou querendo fundar uma seita. Quem viver verá. Porque eu sinto muita fome de alguma coisa mais radical do que esta superficialidade religiosa que nós vivemos. Eu penso um negócio assim de a seita do todo mundo de camisa branca, por exemplo. A seita, assim, eu penso assim, chegar um dia aqui e falar assim: irmãos, se nós somos crentes mesmo, vamos jogar essa televisão fora, essa coisa do diabo, e na igreja de Água Branca ninguém mais vê televisão. Eu gosto dos negócios assim, eu tenho vontade, eu tenho a coragem de fazer uma loucura dessa, mas vontade eu tenho. E no fundo, eu tenho uma certa admiração pelo pessoal mais radical. E hoje pela manhã, quando o pastor Ariovaldo Ramos estava nos falando sobre José, uma palavra muito abençoada ao meu coração. O Ari disse assim que Deus confiou a Abraão uma promessa, a Moisés uma tarefa, a Davi um reino, aos profetas uma mensagem, aos apóstolos uma revelação, e a José Deus confiou o seu filho. Numa sociedade patriarcal, Deus escolheu não apenas a mãe de Jesus, Maria, mas principalmente o pai de Jesus, José. O sujeito que deveria ensinar a Escritura Sagrada a José, a Jesus. Eu imagino que os olhos do Senhor passaram por toda a terra, como disse no livro de Crônicas,
procurando aqueles cujos corações são inteiramente dele. É mais ou menos, falando no português de hoje, como se os olhos de Deus passassem por toda a terra, procurando aqueles em quem a ficha já caiu. É mais ou menos como se Deus falasse assim: deixa eu ver quem foi que entendeu o que é que eu estou fazendo nesse planeta. O que é que eu estou fazendo desde a criação, desde a chamada de Abraão. Eu quero ver quem entendeu todas as profecias messiânicas. Eu quero ver quem foi que se submeteu ao meu reino, ao meu domínio, para fazer deste homem o colo do menino Jesus, o Messias. Aí os olhos de Deus passaram como um grande radar e pararam em José. Como se Deus dissesse assim: esse cara entende a minha língua, ele entendeu. Ele sabe o que está fazendo, sabe como está vivendo, é ele. E aí, nessa hora da mensagem do Ari, eu descolei. Fui embora e comecei a fazer as seguintes perguntas. Jesus no ministério terreno dele. Jesus andando pelas cidades de São Paulo, como andava pelas ruas da Galileia, da cidade de Cafarnaum. E como diz a Bíblia Sagrada, era costume de Jesus ao sábado ir à sinagoga. Agora você imagina Jesus, o Messias, sentado na sinagoga, no meio do povão, da massa, da multidão, você lá do lado, eu do lado e Jesus no meio. Um de nós. Aí levantava-se o sacerdote, levantava-se o doutor da lei, abria a Escritura Sagrada na profecia de Daniel, lia o texto em que se apresenta o Filho do Homem e começava então a explicar o significado do Filho do Homem na profecia de Daniel e Jesus lá sentado. Ou então Jesus sentado, o sujeito abria no livro do profeta Isaías quando fala do servo sofredor. E Jesus lá sentado e o camarada explicando, e ele lá sentado, e o cara falando dele, evidentemente. Ele lá sentado, não, nada disso. Nada disso. Lá na sinagoga. E eu fiquei pensando o seguinte: Jesus está no ministério terreno dele, e ele, como você e eu, precisa nutrir a sua identidade étnica. Jesus era judeu. Sua identidade espiritual. O Deus da invocação de Jesus é o nosso Pai Celestial, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos imaginar que se fosse hoje, Jesus sairia por São Paulo procurando uma igreja para frequentar de domingo, assim como ele procurou sinagogas para frequentar de sábado. Aí eu comecei a me perguntar se esse auditório seria um auditório que Jesus gostaria de frequentar. Se Jesus viria aqui, se sentaria, aí o tonto aqui abria em Mateus, capítulo 5, e Jesus sentado. E eu começaria a falar a respeito do Messias, da relação do Messias com a lei de Deus, da relação de Jesus, o Filho do Homem, com o Pai Celestial. E se Jesus estaria de cabeça baixa por educação, mas lá por dentro fazendo nada a ver, nada a ver. Ou se Jesus estaria recebendo esta palavra e alimentando o coração dele, enchendo o coração dele, fazendo com que a mente dele fosse se dilatando para a compreensão de sua identidade messiânica, em contato com a Escritura. Que Jesus, no meio da tribulação dele, transitando pelas ruas de São Paulo, sendo perseguido, sendo cuspido, sendo ridicularizado, no momento em que ele precisasse de alguém para lavar os pés dele, ele diria assim para Pedro, Tiago e João: Paz, estou cansado demais, vamos dar uma parada lá na Ibabe que não está dando mais. Se Jesus viria aqui, se ele se sentaria no nosso louvor e levantaria as mãos também ao Pai em adoração, se ele diria amém às nossas orações,
Se ele olharia para Pedro no horário ou na hora, no momento da contribuição financeira, ia dar uma cutucada em Pedro assim, fala para Judas dar uma oferta lá. Esse pessoal aí é sério. Vai lá. Ou se o Pedro fosse levantar e Jesus segurasse assim a barra da veste e dizia, é fria, fria, fria. Não vai não, é fria. Vamos dar em outra igreja. Eu fico pensando nessas coisas. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, inclusive, se não seria muito difícil Jesus se sentir à vontade numa comunidade que leva o nome dele hoje na nossa cidade. Quanto tempo Jesus teria que procurar? Fico perguntando, se eu encontrasse com Jesus e eu fosse um pesquisador, estivesse lá na Avenida Paulista, aí estou entrevistando pessoas lá, fazendo uma pesquisa para o Datafolha, para o Ibope, seja lá quem for, aí eu encontro com Jesus, aí eu, nacionalidade, aí, judeu, aí idade, 32, profissão, carpinteiro, religião, aí, evangélico, é claro, aí Jesus, evangélico, o que aconteceria no céu? O movimento angelical, o Pai no trono, ou então o suspense na hora em que o camarada perguntasse para Jesus, religião, aí ia fazer aquele silêncio, aí Jesus soltava, católico romano, ixi. Ou então Jesus ia soltar, espírita, kardecista. Porque lá eu gosto muito de ler o Evangelho segundo Allan Kardec. Ou então Jesus ia soltar essa de evangélico, denominação universal, Assembleia de Deus, batista, presbiteriano. Ou quem sabe, na hora em que alguém perguntasse para Jesus, religião, será que ele responderia, judaica. Eu sou judeu, minha religião é judaica, o judaísmo. Porque tem uma turma aí boa que defende que Jesus não fundou uma nova religião, o cristianismo. Que Jesus era judeu, apareceu como Messias, prometido ao povo judeu, para ser bênção para todas as famílias da terra. Mas é judeu. E esse negócio de cristianismo é uma coisa do apóstolo Paulo, ele que inventou. Depois que o evangelho teve que transbordar da fronteira étnica judaica para alcançar até os confins da terra, logo foi levantado um sujeito formado no melhor da cultura judaica, mas formado também no melhor da cultura grega, helênica, e ele tinha que traduzir o evangelho aos gentios, aos não-judeus. Aí o apóstolo Paulo fez tanta conexão do conteúdo da mensagem de Jesus, da vida e da obra de Jesus, para apresentá-la de maneira palatável ao mundo gentílico não-judeu, que ocidentalizou o que era, na sua gênese, na sua origem, a religião judaica. E que o cristianismo hoje é uma invenção de Paulo e não tem nada a ver com Jesus. Aí depois veio Martinho Lutero, pegou as coisas do Paulo e discutiu com Calvino. E aí discutiu com outros camaradas e começaram a escrever documentos, fizeram a reforma protestante. Antes o tal do Constantino já tinha feito uma salada com as coisas do Paulo. Aí vem a reforma protestante, começam a surgir os grupos dissidentes do catolicismo romano, claro, menos os batistas, que nós existimos desde Jesus, vocês sabem disso. Né? Os grupos começam a surgir depois da reforma protestante, e aí nós encontramos o cristianismo de tradição reformada e o cristianismo de tradição católica romana. Surgem os avivamentos depois da reforma protestante, surgem as grandes ondas missionárias, o evangelho sai da Europa, vai para a América e da América ele se espalha. E em 1904, quando na Rua Azusa baixou o Espírito Santo numa reunião de oração e surgiu o movimento pentecostal,
Aí pegou um fogo tremendo e esse negócio alastrou e chegou no Brasil. E chegou no Brasil e foi crescendo. Os missionários de tradição reformada, batista, metodista, presbiteriano, congregacional, etc. E aí os missionários também pentecostais, especialmente da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular e tudo mais. Aí vai crescendo, vai crescendo. Quando chega lá pela década de 70, explode o chamado movimento neopentecostal. Aí surgem as igrejas como Deus é Amor. Aí surge, mais para a década de 80, a Universal do Reino de Deus. Aí daqui a pouco surge Sara na Nossa Terra, Renascer em Cristo. E comunidades independentes para todo canto. E nós chegamos a essa grande massa evangélica querendo sair na Playboy. E Jesus na Paulista, e alguém pergunta para ele, religião. Talvez ele dissesse, eu já não sei mais. Sei lá. Estou aqui tentando me achar. Estou procurando uma comunidade aí. Estou procurando um povo que tenha guardado as suas origens, as suas raízes. Estou procurando um povo aí que tenha ainda uma noção adequada do Pai Celestial, uma visão correta do Messias, uma visão global do propósito de Deus na eternidade e na história. Eu estou procurando um povo aí porque está difícil, eu não sei nem que religião mais eu tenho. Afinal de contas, Jesus ele era de religião, ele tinha como religião o judaísmo, ele tinha como religião, ele seria hoje um adepto do cristianismo. Se ele fosse cristão, ele seria cristão o quê? Reformado, católico? Será que ele seria pentecostal, neopentecostal? Se ele não fosse pentecostal, será que ele seria batista ou congregacional? Ou seria metodista ou presbiteriano? Se Jesus fosse se batizar hoje, ele ia batizar por aspersão, por imersão. Como é que ia ser esse negócio? Nós íamos perguntar para Jesus, o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? O senhor crê o que a respeito da segunda vinda? O senhor é milenista, amilenista, pós-milenista? Aí ele ia dizer assim, eu sou pós-milenista, mas pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Aí ia ficar uma conversa muito legal aqui na frente, dois loucos conversando, ia ser uma confusão tremenda. E eu fico pensando assim, aí a gente convoca um grande congresso para tratar sobre alinhamento dos planetas, e chama Jesus para ser preletor. Aí convoca um outro congresso para rodar disco ao contrário e uma sessão de quebradeira da coleção dos Beatles no final. E Jesus como preletor. Você não está entendendo o que eu estou falando? Ou então a gente ia pôr um copo d'água em cima da televisão que Jesus assiste e falava para ele, Jesus, olha, 10 horas você muda do Big Brother, coloca no canal que vai ter uma oração. Bebe a água que nós vamos orar. Põe a mão na tela, inclusive, porque é melhor. Aí Jesus lá na sala, você está entendendo o que eu estou falando? Olha, é um negócio muito complicado isso daí. E essas coisas vão entrando na minha cabeça. Você entendeu por que eu não durmo à noite? Aí o sujeito diz para mim assim, você tem um coração angustiado. Eu digo, aleluia. E eu fico muito feliz que você viu o meu coração angustiado. Porque eu confesso, viu gente, eu estou birutinho, eu já não sei mais nada. Aí sabe o que me deu vontade de estudar a religião de Jesus? Deu vontade de estudar a religião de Jesus. Eu achei que uma boa porta de entrada era o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, eu achei que uma boa porta de entrada era Mateus 5,17. E como Jesus era judeu, e é judeu, né? Está vivo. Eu confesso que deixei de lado um pouquinho os comentários chamados evangélicos e fui ler um pouco dos rabinos. O que eles disseram a respeito de Jesus. E aí ganhei um outro livro de presente. Coisa maravilhosa é livro. Se quiser me dar um presente, pode ser um livro. Chama-se assim, Um Rabino Conversa com Jesus. E o rabino, ele fez o seguinte exercício. Se eu estivesse lá na Palestina,
passando por aquela planície em Cafarnaum, e visse uma multidão ao redor assim de um homem, e parasse para ouvir aquele homem, e aquele homem era Jesus de Nazaré, será que eu teria me submetido a ele, ou será que eu o teria rejeitado? Eu falei, esse negócio me interessa. Aí comecei a ler. E cheguei aqui em Mateus capítulo 5:17. Presta atenção que ele fala. Jesus falando, olha, Mateus 5:17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O rabino que eu comecei a ler, ele foi um cara legal. Ele disse assim, no começo eu achei que Jesus era um rabino mesmo. E era um rabino reconhecido. Ele diz assim, que Jesus, ele primeiro puxa da multidão os mais chegados, os seus discípulos, se assenta numa pedra para começar a ensinar. Fala, essa é uma atitude rabínica. O rabino que ensina e ensina sentado e começa a tecer comentários a respeito da Torá. E eles têm a Torá maiúscula, Torá com T maiúsculo, que é a revelação de Deus para Moisés. E tem a Torá minúscula, que são os comentários rabínicos a respeito da Torá. Então Jesus também ele está aqui pronunciando a sua Torá. Torá com T minúsculo. Isso é o que está pensando o camarada que está lá na Palestina, ouvindo Jesus falar o tal Sermão do Monte. Aí ele está ouvindo aquela Torá com T minúsculo, comentários a respeito da Torá, a lei com T maiúsculo, que Moisés pronunciou ao povo, e o camarada parou para ouvir Jesus. Os comentários de Jesus. E quando Jesus falou, não pensem que vim para abolir a Torá, a lei, ele fala, esse é um rabino. Esse é um rabino. Vou ouvir esse camarada. E aí Jesus começa a falar. Dali a pouco, o camarada começa a se incomodar e fala, esse rabino eu não sei não. Esse rabino está com as ideias um pouco esquisitas. Esse rabino está distorcendo as coisas. Esse rabino já está invertendo a Torá. Esse rabino está inventando moda. E ele começa a descobrir que Jesus não está pronunciando uma Torá com T minúsculo. Está pronunciando uma Torá com T maiúsculo. Que Jesus não está falando como um profeta, que é um porta-voz de Deus, e nem como um mestre, um sábio, que está tecendo comentários a respeito da palavra de Deus. Jesus está falando com uma autoridade, e ele não evoca essa autoridade nem de Deus e nem de Moisés. Ele tem autoridade nele mesmo. E aí Jesus começa a dizer assim, olha, verso 21. Ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E cita a Torá, maiúscula. E depois diz assim, eu porém vos digo. Era costume de um rabino ao ensinar os seus discípulos, quando citasse alguém do passado, citar a fonte. Qual foi o rabino que fez o comentário? Que comentário é esse que ele está citando e que rabino é esse que ele está ou refutando ou com o qual está concordando? Mas Jesus não cita a fonte. Ele simplesmente diz, ouvistes o que foi dito. E olha, quando alguém ouvisse Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito aos vossos antepassados, ele tem um grupo de judeus reunidos à volta dele, ele se apresentando como rabino, sentado numa pedra, numa montanha, parecido com Moisés. Aí então, ele diz, ouvistes o que foi dito? Ora, quem disse? Deus disse, onde? Na Torá, com T maiúsculo. E aí Jesus fala assim, ouviram vocês o que foi dito, agora eu vou dizer outra coisa. Esse cara, ele está debatendo não com um dos nossos rabinos.
Ele não está debatendo com a tradição dos anciãos, ele está debatendo com o próprio Deus. E sabe, naquele livro eu achei muito interessante, aquele lá do rabino que conversa com Jesus, ele disse assim: a partir daí eu já não quero nem mais discutir a mensagem, porque eu já rejeitei o mensageiro. E que interessante, que a partir de então, Jesus se torna um rabino marginal. E se eu tivesse que dar título para a nossa reflexão de hoje à noite, eu chamaria o rabino marginal, Jesus. E o camarada diz assim: olha, tudo bem, Moisés subiu ao monte, pronunciou a Torá, a lei, ao povo de Israel, tendo recebido de Deus, entregou ao povo e entregou para todo o povo. Esse rabino aí está falando em nome dele e não está entregando a lei a todo o povo, somente aos seguidores dele. Esse cara está fazendo uma dissidência dentro do povo de Israel. E ele diz assim: olha, todo aquele que ouvir as minhas palavras e obedecer, esse será como o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e quem não ouvir as minhas palavras e não obedecer, vai ser como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Então Jesus já fraciona o auditório. Ele diz: aqui tem gente que vai pelo caminho estreito e gente que vai pelo caminho largo. Aqui tem gente que vai entrar pela porta estreita e gente que vai entrar pela porta larga. Aqui tem gente que segue a justiça dos fariseus e mestres da lei, e tem gente que vai seguir a justiça do reino de Deus, que eu vou ensinar agora. E aí aquele camarada que estivesse sentado lá na Palestina como bom judeu, diria o seguinte: pera aí, todo o povo de Israel está andando pelo caminho estreito, todo o povo de Israel está pela porta estreita, todo o povo de Israel assumiu a Torá como lei de Deus para si mesmo. Esse cara está dividindo o povo de Israel, esse cara não é um bom rabino, não. Esse cara manda desobedecer o sábado, manda abandonar o pai e a mãe. Falei, esse cara eu não estou entendendo. Mas ao mesmo tempo tem coisa nele que parece coisa de rabino. Porque a tradição dos anciãos disse o seguinte: que um judeu deveria pegar a Torá, a lei de Deus, e fazer 3 coisas. Primeiro, não se apressar em julgar. Segundo, fazer muitos discípulos. E terceiro, construir uma cerca ao redor da lei. E essa daí é maravilhosa. Construir uma cerca ao redor da lei. O que é isso? Evitar não apenas o pecado, mas evitar, inclusive, aquilo que pode me conduzir ao pecado. Evitar não apenas o adultério, mas evitar olhar com intenção impura. Evitar não apenas matar, mas evitar odiar para não chegar a matar. Então Jesus construiu uma cerca ao redor da lei. E aí o camarada que está lá sentado ouvindo fala: esse cara é um bom rabino. Ele realmente está construindo cerca ao redor da lei. Mas aí quando Jesus começa a comentar a lei, ele fala: não, esse cara não é um bom rabino. E aí vem aqui o nosso amigo Mateus, que escreveu esse evangelho e complica as coisas. Complica as coisas porque Mateus faz questão de dizer o seguinte: lembram-se de um alto monte onde subiu um profeta de Deus e pronunciou a palavra de Deus? Monte Sinai, Moisés, a Torá. Bom, existia um outro monte, o Monte das Beatitudes. E existia um outro, mas esse outro não foi um profeta de Deus, ele foi o próprio Deus, que também pronunciou uma Torá, que também pronunciou a palavra de Deus. E você se lembra que a lei de Moisés estava dividida em 5 livros, o chamado Pentateuco? Que a Torá tem 5 livros? Aí Mateus diz assim: pois eu também tenho 5 livros. E Mateus, dizem os estudiosos, que dividiu o seu evangelho em 5 grandes livros, capítulos 7 e 28. Mateus diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Mateus capítulo 11, versículo 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Mateus 13, 53. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Mateus capítulo 19, versículo 1.
Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. E finalmente, Mateus capítulo 26, versículo 1. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Então o que é que Mateus fez? Dividiu o seu evangelho em 5 grandes livros. Todos eles concluídos pela expressão, e tendo dito estas coisas, Jesus inicia uma nova fase. E tendo dito essas coisas, inicia uma nova fase. Ah, Moisés tem 5 livros? Pois o Novo Testamento também tem seu Pentateuco, e o Pentateuco do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Ah, Moisés subiu no monte? Nós também temos um camarada que subiu no monte. Foi Jesus de Nazaré. Ah, vocês têm uma Torá? Nós também temos uma Torá. A Torá, não aquela pronunciada por Moisés, mas a Torá plenificada na boca de Jesus de Nazaré, o Nazareno. E agora? E agora é que nós lemos aqui Jesus dizendo o seguinte: não pensem que vim abolir a lei. Não pensem que vim debater com Moisés. Não pensem que vim inventar uma nova caminhada, abrir uma nova janela. Não, eu vim dar cumprimento àquilo que Deus falou por intermédio do profeta Moisés. E aí agora chegou a hora da gente defender o nosso amigo, irmão Paulo. Nosso irmão Paulo disse assim em Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. E quando Jesus diz, eu vim para cumprir, eu vim para dar cumprimento, eu vim para que tudo na lei se cumpra, Paulo apóstolo entendeu que o fim da lei é Cristo. Mas que fim? O fim encerramento? Não, o fim plenitude. O fim meta. E se você quiser folhear as páginas da sua Bíblia comigo, você vai para Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 23. Palavras de Paulo apóstolo. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, sob o controle do pedagogo, sob o controle da lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a lei? Não, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo entendeu o que Jesus quis dizer em Mateus 5,17. Entendeu tanto que escreveu também Romanos capítulo 7. E mostrou para nós claramente qual era o propósito da lei. Você sabia que Deus nunca imaginou que nós fôssemos cumprir a lei? Deus nunca pensou nisso. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. A lei é boa. Versículo 16. Eu admito que a lei é boa. Mas boa para quê? Boa como tutor. Boa como pedagogo. Boa como guia. Para quê? Para me levar até Cristo. Para me levar à justificação não pelo cumprimento da lei, mas para me levar à justificação pela fé em Cristo, o que cumpriu a lei. Veja o que diz o versículo 7 de Romanos 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Ah, Paulo, você é pecador. Eu não. Ah, não é? Então viva de acordo com essa lei e veja se você é perfeito e consegue.
Aí ele tenta viver e ser justificado pela lei, e tem que dizer, eu não consigo. Então, quem é que me resta? Resta a você o castigo por transgredir a lei de Deus. Falei, mas é tudo isso que eu tenho? Não, você tem uma alternativa. É a sua fé naquele que cumpriu a lei plenamente. E ser justificado não porque cumpre a lei, mas pela fé em Jesus. Aí Paulo diz, eu entendi. Quer dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Não há. Capítulo 8 de Romanos. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, isto é, a lei não conseguiu me justificar. Por quê? Porque eu nunca consegui cumprir a lei. Por quê? A lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Como? Enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, Jesus condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o Paulo entendeu o que significava Jesus dizendo, eu vim para cumprir a lei. E aí nós entendemos a primeira coisa que o Sermão do Monte fala para nós, que é a religião de Jesus. A religião de Jesus é baseada na autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é baseada no sacrifício vicário de Jesus. E o sacrifício vicário de Jesus é baseado na identidade messiânica de Jesus. E a identidade messiânica de Jesus é baseada na identidade divina de Jesus. A religião de Jesus é a religião da autoridade plena de Jesus. Por isso é que quando Jesus está sendo batizado, lá em Mateus capítulo 3, o batismo de João, o céu se abre e uma voz se pronuncia sobre ele. Esse é o meu filho amado. E por isso é que no Monte da Transfiguração estão lá presentes Jesus, Moisés e Elias. A lei e os profetas, Moisés e Elias e Jesus. E o céu se abre e a voz se pronuncia a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. A partir de agora, a autoridade absoluta não é de Moisés a lei, nem de Elias os profetas. A autoridade é o meu filho. Por isso é que Jesus se levanta lá, naquela planície de Cafarnaum, e pronuncia a sua Torá com letra maiúscula, e diz o seguinte, no reino de Deus só entra quem ouve a minha palavra. Se você ouviu a palavra de Moisés e não ouviu a minha, você não entrou no reino de Deus ainda. Se você ouviu a palavra dos profetas, mas ainda não ouviu a minha, do Filho de Deus, você ainda não entrou no reino de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Em Cristo se cumpre todo o propósito da lei. E a religião de Jesus é a religião da autoridade absoluta de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui sobre a religião de Jesus é que a religião de Jesus não é doutrinária, é prática. Isso me deixa muito confuso. Porque se nós convidássemos Jesus para fazer uma palestra sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-arrebatamento, pós-arrebatamento, ele recomendaria um bom rabino, mas passaria a bola. Se nós convidássemos Jesus para fazer uma boa palestra a respeito da Trindade, comparações, reflexões filosóficas extraordinárias, checando todas as tradições espirituais e apresentando a Trindade como um axioma cristão, Jesus falou, deixa isso para lá, rapaz. Eu convido até um rabino que entende tudo de Trindade, convide ele. Tem um pastor que eu conheço que dá aula no seminário tal, convide aquele camarada. Mas Jesus, a gente queria tanto que você fosse fazer uma palestra lá para nós, na nossa igreja. Sobre o que você quer ir lá falar então? Qualquer tema aí vale. Aí Jesus diria assim, então vamos embora fazer um congresso sobre adultério. Falou, Jesus, que isso? Vamos fazer um congresso sobre vingança. Fazer um congresso aí sobre amor aos inimigos. Vamos fazer um congresso sobre homicídio.
as formas contemporâneas de matar. Vamos discutir isso aí. Jesus falaria assim: bora aí fazer um congresso sobre juramentos, as diferentes maneiras de mentir. Que interessante, porque Jesus é judeu. Lembra que Jesus é judeu? E a Torá é uma palavra de Deus ao povo de Deus. É a revelação de Deus ao povo de Deus. Mas a Torá não está em nenhum momento preocupada com aquilo que o povo de Deus vai crer. Porque a Torá está muito preocupada com a maneira como o povo de Deus vai viver. A essência da lei de Deus é: sejam santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é fazer esta confissão doutrinária. Não tem nada a ver. Aí vem a Torá ensinando a vida. E sabe que interessante, eu fiz anotações aqui, que os rabinos chegaram à conclusão de que a Torá contém 613 mandamentos ou preceitos. Destes 613, 365 preceitos são negativos, isto é, não farás. E 248 são preceitos positivos, farás. E o coração da lei de Deus é a santidade de Deus. É o caminho do justo. É a vida que devemos viver para andar com Deus, nos assemelharmos a Deus no nosso viver. Então a religião de Jesus é concreta, não é abstrata. A religião de Jesus não é conceitual, teológica, filosófica, doutrinária, confessional. A religião de Jesus é pragmática. A religião de Jesus fala de um jeito de viver, fala de um estilo de vida. Por isso é que o Sermão do Monte fala de jeito de viver. Como é que a gente dá esmola, como é que a gente faz oração, como é que a gente faz jejum, como é que a gente trata os falsos profetas. Interessante isso. Como é que a gente lida com a ansiedade, como é que a gente lida com o dinheiro, como é que a gente lida com o nosso ódio, com a nossa amargura, com a nossa inveja. Por isso é que quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, ele diz o seguinte: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ele não está falando todo aquele que não crer nestas minhas palavras. Não, ele está falando de obedecer e desobedecer. Então a religião de Jesus é uma religião de gente que faz coisas do jeito que Jesus fazia. E os apóstolos entenderam isso. Porque o Paulo, nosso irmão, escreve para Tito. Abra sua Bíblia lá em Tito. Antes de Hebreus. Depois de Timóteo. Recomendações de Paulo a Tito. Capítulo 2 de Tito. Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Pois não. Qual é o curso que eu tenho que dar segunda-feira? É um curso para ensinar os velhos a serem moderados. Ensina o pessoal aí, Tito, a comer menos, falar menos, beber menos, ver menos televisão, a se controlar na língua. Ensina isso aí para esse pessoal, Tito. Pô, mas eu tinha preparado aqui um cursinho sobre a divindade de Jesus, as 7 igrejas da Ásia e as 7 interpretações para a palavra anjo no Apocalipse. Aí Paulo diz, não, joga isso fora, rapaz, ensina aí, ó, faz o seguinte, ensinem os velhos a serem dignos de respeito, sensatos. Fala para esse pessoal parar de dar cheque sem fundo aí, Tito. Sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Tito, ensina a sã doutrina para esse pessoal. O que eu ensino? Ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes. Fala para elas que elas estão usando a saia muito curta, Tito. O decote muito também comprido. É o contrário, gente. É decote curto, saia comprida. A mulherada usa decote comprido, saia curta. Isso é uma recaída conservadora, mas é sã doutrina, pessoal. Olha, ensine as mulheres
a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras. Essa mulherada está fazendo muita fofoca aí na sua igreja, Tito. Ensina essa doutrina para elas. Nem escravizadas ao vinho, olha, a mulherada lá enxugava todas, esse pessoal. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Tito, as mulheres na sua igreja, elas não amam seus maridos e seus filhos, elas amam a si mesmas. Amam as suas carreiras, elas amam o seu corpo, elas amam, sei lá que elas estão amando, mas não é o marido e os filhos, ô Tito. Presta atenção, rapaz, abre o olho, hein? Ensina as mulheres da sua igreja, as mais jovens, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Isso aqui é legal, hein? Levar café e tal. A serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, Tito. Tito, ensina essa doutrina aí na sua igreja. Eu preparei um curso de liderança aí para segunda-feira à noite. E o que você vai ensinar? Eclesiologia contemporânea. Não, Tito, joga isso fora, rapaz. Ensina. Encoraje os jovens a serem prudentes, para não casar tão rápido assim. Para não... esse pessoal aí, Tito, não está planejando vestibular, não está se dedicando a estudo, não está buscando uma formação. Está todo mundo querendo ser missionário e ninguém quer trabalhar, rapaz. Olha, Tito, em tudo seja você um exemplo para eles, Tito. Ensina essa juventude, ensine as mulheres mais jovens. Você está entendendo, Tito? Essa doutrina é isso aí. Por quê? Porque a religião de Jesus é isso. E eu fico pensando se na nossa religião de Jesus aqui a coisa está funcionando. Eu fico pensando isso. Fico pensando se nós aqui estamos aprendendo mesmo a viver como Jesus. Ou nós estamos aprendendo sobre Jesus? Porque a religião de Jesus é prática. A religião de Jesus é concreta. Por isso aqui o nosso irmão Tiago diz assim: você tem fé? Então mostra a sua fé pelas suas obras. Porque fé é questão de foro íntimo. Obras eu consigo ver. Fé eu não consigo julgar. Obras eu consigo medir. Quero saber o jeito que você vive. Você virar sua Bíblia para Tiago, vira sua Bíblia lá para Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 13. Nosso irmão Tiago entraria aqui e falaria: eu estou precisando de um sábio aí. Aí nós escolheríamos entre nós quem é o sábio na nossa sociedade ocidental. O sábio na sociedade ocidental é o que sabe muito. A gente chamaria um irmão aqui da nossa igreja e fala: Tiago, que está o mais sábio aqui entre nós, é esse cara aqui, tem PhD, esse cara aqui é um rato de biblioteca, lê tudo, o cara sabe tudo de Bíblia, já leu a Bíblia aí umas 10 vezes, só nesse ano. Aí Tiago ia dizer assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Capítulo 3, versículo 13. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Tiago não pediria para ver a biblioteca nem os diplomas do sábio. Pediria para passar uns 2 dias com a família dele na casa dele. Deixa eu ver se esse cara sabe viver. Aí se sabe viver, é sábio. Se não sabe viver, é tolo. Porque a religião de Jesus não é a religião de quem sabe. A religião de Jesus é a religião de quem faz. De quem obedece às suas palavras. A religião de Jesus é concreta. Interessante. Mateus capítulo 5 nós estamos, e a última coisa que eu queria sugerir para vocês a respeito da religião de Jesus. Eu já lhes disse que a religião de Jesus está baseada na autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus está baseada no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus está baseado na identidade messiânica de Jesus. A identidade messiânica de Jesus está baseada na identidade divina de Jesus. Então, o seguidor de Jesus é o que crê que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus morreu e morreu sem pecado para cumprir plenamente a lei
e porque Ele morreu sem pecado para cumprir plenamente a lei, como Deus encarnado, Messias prometido, Ele é Senhor sobre todo o universo, sobre todas as coisas, e debaixo da autoridade dEle é que nós estamos, e ponto final. Essa é a primeira coisa da religião de Jesus e de um seguidor de Jesus. A segunda coisa é que uma vez que encontrou-se com esse Jesus e se submeteu a esse Jesus, o sujeito que tem a religião de Jesus, ele vive que nem Jesus. Porque a religião de Jesus não é conceitual, é prática. Não é doutrinária. É existencial e vivencial. Agora, a terceira coisa que eu queria lhes falar a respeito da religião de Jesus é que a religião de Jesus implica um relacionamento com o Pai de Jesus. Isso aqui eu acho mais maravilhoso ainda. Porque se tem uma coisa que Jesus fala bastante aqui no Sermão do Monte, é do Pai dele. Fica falando um monte de coisa do Pai dele. E fica falando um monte de coisa que o Pai dele vai fazer para aqueles que estiverem na religião dele, Jesus. Mas se vocês estiverem na minha religião, na religião de Jesus, o meu Pai vai cuidar de vocês que nem Ele cuida dos passarinhos e das flores do campo. Aliás, vai cuidar melhor. Se vocês estiverem na minha religião, a religião de Jesus, vocês vão andar com meu Pai e vocês vão se tornando, aos poucos, vão se tornar cada vez mais perfeitos, que nem Ele é perfeito. E quando vocês estiverem na religião de Jesus, na minha religião, vocês vão poder se ajoelhar no quarto de vocês e falar assim, abrir a boca e falar, Pai. E o meu Pai vai ver vocês lá e vai dar uma recompensa para vocês. Porque a religião de Jesus implica o relacionamento com o Pai de Jesus. E sabe o que tem passado ao meu coração esses dias? É que eu acho que nós perdemos o contato com o Pai de Jesus. Eu estava relendo o Dallas Willard, A Conspiração Divina, e ele disse assim, que os evangelhos que nós temos na praça hoje, eles visam, ouso dizer, estou citando Dallas Willard, eles visam omitir Deus das nossas vidas. Eu não sei se nós realmente assimilamos, cremos e temos experimentado que estamos sob os olhos do Pai de Jesus, vendo tudo o que fazemos e a maneira como vivemos, e especialmente se nós cremos mesmo que por sobre toda a trama desse nosso cotidiano está o Pai de Jesus cuidando dos seus filhos e julgando os que não se submeteram à religião de Jesus, promovendo o bem, coibindo o mal, como justo juiz. Se nós realmente cremos que um dia nós vamos estar diante do Pai de Jesus, para recebermos o nosso galardão de acordo com tudo que tivermos feito na vida. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo está recomendando a disciplina de um homem que diz que é da religião de Jesus, mas não vive como se fosse da religião de Jesus. E não faz a menor diferença o que ele crê ou deixa de crer, que só faz diferença o que a gente vê. Capítulo 5, versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, dizendo-se da religião de Jesus, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com esse tal, nem
devem comer vocês. Impressionante, né? Ô Paulo, mas esse camarada que você falou que é avarento e imoral, tá certo, ele é alcoólatra, ele bebe bem. Mas ele crê em Jesus, Paulo. Eu não quero nem saber que ele crê ou deixa de crer. A religião de Jesus não é confessional. A religião de Jesus é prática. Quero saber quem é que liga para ele na hora do culto. Eu não quero saber se ele crê ou não crê. Isso que eu quero saber. Que vida é essa que esse cara está vivendo? Ainda no capítulo 5, mas da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 9. Paulo apóstolo está dizendo que tem o propósito de agradar a Deus, quer no corpo, quer fora do corpo. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A religião de Jesus é um relacionamento com o Pai de Jesus. E os olhos do Pai de Jesus estão passando por toda a terra para se mostrar forte àqueles cujos corações são inteiramente dele, para disciplinar e repreender e corrigir os filhos a quem ele ama e quer bem, e para trazer a juízo todas as coisas, quando todos estivermos perante o tribunal de Cristo Jesus. Eu estivesse pregando num contexto de sofrimento, de perseguição, de lutas, talvez enfatizasse o fato de que o Pai de Jesus está cuidando de nós como cuida de passarinhos e flores do campo. Mas eu penso que na nossa sociedade e na superficialidade da nossa religiosidade, a ênfase dessa noite a respeito do Pai de Jesus é que Ele lança árvore ruim no fogo. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas nós cremos no bem, mas praticam o mal. São semelhantes aos homens corrompidos que Paulo apóstolo adverte a Timóteo, que afirmam a piedade, mas com suas vidas negam a sua eficácia. Que a religião de Jesus é prática. E o Pai de Jesus está vendo tudo. Agora, hoje nós estávamos conversando sobre alguns sucessos e alguns fracassos aparentes na igreja. E eu cheguei à conclusão que diante dos aparentes sucessos e fracassos que há na igreja, a melhor coisa que a gente faz é deixar tudo isso diante do trono. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Deus há de trazer à luz aquilo que está oculto. Deus há de fazer com que seja pronunciado sobre os telhados aquilo que foi cochichado em oculto. Porque o Pai de Jesus está sobre todas as coisas, olhando a maneira como os homens estão vivendo, à luz daquilo que dizem que creem a respeito de Jesus. Nós vamos entrar um pouquinho mais no Sermão do Monte. A partir do domingo, vamos às bem-aventuranças. Vamos ver a verdadeira felicidade na religião de Jesus. Depois vamos olhar a relevância dos religiosos de Jesus no mundo, falando sobre sal da terra e luz do mundo. Depois vamos falar sobre as questões mais íntimas do coração dos religiosos. Depois vamos falar sobre práticas devocionais ou práticas religiosas piedosas.
Vamos falar sobre oração. Depois vamos falar sobre como os religiosos de Jesus tratam dinheiro. Depois vamos falar como os religiosos de Jesus tratam as pessoas. Vamos falar como os religiosos de Jesus tratam seus mestres espirituais. Enfim, nós vamos estudar um pouquinho a religião de Jesus. Mas por hora nos basta essa compreensão de que a religião de Jesus é baseada na autoridade de Jesus. Que a religião de Jesus é prática e não teórica ou confessional e conceitual. E que a religião de Jesus implica necessariamente um relacionamento com o Pai de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus.